Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei número 437 de 2022. Qual que é o objetivo dele? É ampliar o rol de possibilidades de aplicação do rito da prisão na cobrança de pensão alimentícia. Então, vamos lá. O artigo 531 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: o disposto nesse capítulo, que é o capítulo que versa sobre o rito da prisão na cobrança da pensão, aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Definitivos são aqueles que foram fixados na sentença, no final do processo, depois de tudo, cognição exauriente, depois de tudo tendo sido ouvido, provado, analisado, etc. E os provisórios, alimentos provisórios, são aqueles fixados durante o processo, justamente para que a parte que pede os alimentos possa se manter no curso do processo. Então, esses são os alimentos provisórios. Eles, como o próprio termo diz, eles vão ser substituídos, ou por alimentos definitivos, ou eles simplesmente serão extintos com a sentença que não vier a reconhecer essa obrigação. Esse projeto de lei, ele visa acrescentar nesse artigo do Código de Processo Civil mais 3 hipóteses de possibilidade de aplicação do rito da prisão para a cobrança de pensão alimentícia, que são os alimentos gravídicos, os alimentos devidos pelo espólio e os alimentos decorrentes da prática de violência doméstica. Então, o que acontece? Os alimentos gravídicos são aqueles que são devidos para ajudar no custeio, para auxiliar, proporcionar o custeio das despesas gravídicas, das despesas que a mulher tem no curso da sua gravidez. E a segunda hipótese, os alimentos devidos pelo espólio. O Código Civil, no artigo 1700, ele prevê, a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Então, o espólio ele pode ser obrigado, a prestar alimentos. Só que o STJ, ele já reconheceu que essa obrigação ela só vai existir se a ação, pelo menos a ação, já tiver sido proposta antes do falecimento do autor da herança. Seja como for, essa hipótese, alimentos devidos pelo espólio, ela não contempla a possibilidade de execução pelo rito da prisão, por ausência de previsão legal no artigo 531 do Código de Processo Civil. Embora, vamos ser claros aqui, a jurisprudência ela já contemple essas hipóteses, ela já reconhece essas possibilidades, mas isso não está claro no texto legal, então ainda é objeto de uma certa divergência. Por fim, a Lei Maria da Penha, no artigo 22, ela trata das medidas protetivas. Quando se constata uma situação de violência doméstica, o juiz ele pode aplicar ali algumas medidas urgentes que visam a proteger a figura da mulher que está em situação de vulnerabilidade. E o inciso 5º do artigo 22, ele traz ali uma dessas medidas protetivas, que é a seguinte: prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Na prática eles acabam se equivalendo, mas como a gente já mencionou, são aqueles alimentos devidos no curso do processo. Então eles serão substituídos ou pelos alimentos definitivos, ou eles serão extintos pela sentença que não reconhecer essa obrigação. Essa também é uma modalidade de prestação alimentícia ou prestação alimentar, como você quiser chamar, que segundo o Código de Processo Civil não contempla o rito da prisão, mas a jurisprudência também vem aceitando, mas não está especificado no texto da lei. E esse projeto 437 de 2022, ele visa oficializar no texto legal, mais especificamente no Código de Processo Civil, que essas 3 modalidades de prestação alimentícia ou prestação alimentar, que são os alimentos gravídicos, os decorrentes de violência doméstica e os devidos pelo espólio, que eles possam ali ser cobrados mediante o rito da prisão. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente volta com mais vídeos.